E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho para o pessoal do primeiro ano do ensino médio e primeiro EJA médio. A última aula nossa de Química, a gente viu um pouquinho sobre o que eram transformações químicas e transformações físicas. Hoje nós vamos focar naquelas transformações químicas. Mas antes da gente falar dessas transformações químicas, eu vou abordar um outro tema. É um tema chamado de bolo. Vocês sabem o que é o bolo? Bolo é uma coisa muito interessante. Porque a última vez que eu escutei essa palavra bolo foi quando a minha esposa falou: Júlio, você não limpou a área, você me deu o bolo, hein? Aquilo chocou até o coração. Fiquei com o coração partido, porque eu dei um bolo para minha esposa por não ter limpado a área. Então, popularmente a gente fala que bolo é deixar alguém na mão. Mas no nosso caso aqui, a gente vai falar de outro tipo de bolo, que é um bolo muito melhor. É aquele bolo que às vezes sai da alma e a gente coloca na vasilha, que é o bolo culinário. Esse eu nunca deixei ninguém na mão. Quando eu falo que eu faço bem um bolo, eu faço um bolo de forma adequada, de forma que todo mundo gosta do meu bolo. O que é o meu bolo? Meu bolo tem uma receita especial. Meu bolo eu utilizo 3 bananas, 500 gramas de farinha, 4 ovos, meio litro de leite, 200 gramas de açúcar, bato tudo até ficar homogêneo, coloco no forno a 200 graus Celsius por 40 minutos e virou um bolo. E isso, bolo, é uma transformação química. Mas vocês sentiram como que é pesado? Se eu faço assim, gente, faz esse bolo para mim agora, vai ser difícil, vocês vão ter que voltar, vai ter que escutar produto por produto, reagente por reagente, para tentar chegar nesse bolo. Então, toda vez que a gente tem essas transformações químicas, para ficar mais fácil de visualizar, a gente vai criar uma espécie de receita. Só que não é aquela receitinha que a gente vê na padaria, não. Essa receita na química, ela vai ser chamada de equação química. Então, a equação química é como se fosse uma receita de como se faz uma transformação química. Se eu quero fazer uma equação química para o meu bolo, o que eu ia fazer? Olha, 3 é a quantidade, não é? Banana é a matéria. Qual que é o estado físico dessa matéria? Sólido. Mais 300 gramas é a quantidade de quê? Farinha, que também está no estado sólido. Mais 200 ml é a quantidade de leite, que está no estado líquido. Depois que eu coloquei no forno, isso daqui, que a gente chama de ingredientes, na química é chamado de reagentes. Então, os reagentes é como se fossem os meus ingredientes. Esses reagentes, depois que vai para um forno a 200 graus Celsius por um determinado tempo, ele vira um bolo. E esse bolo é chamado de produto. Então, toda transformação química sempre vai ter reagente transformando em produto. Reagente é o que está antes da setinha, produto é o que está depois da setinha. Isso daqui é uma reação química simples de
de fazer um bolo, é como se fosse uma receita. E todas as reações químicas são mais ou menos desse tipo. Tudo é uma receita. Igual, vou pegar uma reação química aqui, por exemplo. Eu vou pegar, olha para vocês verem, o HCl. HCl é líquido, é o ácido clorídrico. Esse HCl, ele pode reagir com o NaOH, que é sólido, é a soda cáustica. Então, ácido clorídrico com soda cáustica tem uma reação. Nessa reação, o que acontece? O H entra no lugar do Na e o Na vai para onde estava o H. Então, formou o NaCl aquoso, que é o sal de cozinha, mais água. Olha para você ver. Deixou de ser ácido clorídrico? Deixou de ser. Deixou de ser soda cáustica? Deixou de ser. Agora passa a ser o quê? Uma água com sal de cozinha. Então teve uma transformação química. E para ficar mais fácil da gente visualizar isso, o que eu fiz? Uma equação química, aonde que mostra as quantidades, os estados físicos e as substâncias presentes. É bem simples, bem fácil de ver. Eu acho que não tem complicação em relação a isso daí, ok? Quais são os principais tipos de reações químicas que a gente tem? A gente tem vários tipos de reações químicas. O primeiro tipo, que é mais conhecido ou mais fácil de ver, que é a reação de síntese. Quando a gente fala síntese, síntese é como se fosse produção. No caso aqui eu não peguei, olha, 1, 2, 3 substâncias diferentes para produzir um bolo. Eu não estou produzindo um bolo, então eu estou fazendo uma síntese. Quando eu pego 2 ou mais reagentes para produzir um produto, isso é uma síntese. Nesse caso aqui, eu peguei reagente A mais B mais C e produziu D. Eu estou sintetizando o D, estou produzindo o D. Então, dois ou mais reagente formando um produto. Agora, olha esse caso aqui. Será que isso daqui seria uma síntese? Olha, vamos observar aqui, olha. H2O2, líquido. Isso daqui é chamado de água oxigenada. Ele, em contato com a enzima, ele transforma em H2O mais oxigênio. Eu tenho 2 reagentes aqui? Não, só tenho um reagente. Um reagente que está formando quantos produtos? Produtos, né, depois da setinha? Água e oxigênio. Um reagente produzindo 2 produtos. Aí já não é síntese. Aí passa a ser uma reação chamada de decomposição ou análise. Decomposição ou análise é isso mesmo, é decompor. É uma coisa quebrar em outras coisas, em várias outras partes. É como se eu tivesse um A, que é um reagente só, e esse A quebrasse e desse origem a B, mais C, mais D, e daí por diante. Então, eu vou ter um reagente e 2 ou mais produtos. Isso é chamado de decomposição. E essa decomposição, ela pode ser gerada, por exemplo, pela emissão de luz. Às vezes a luz bate numa substância química e aquela substância química ela começa a decompor. Aí, como é decomposição ou análise, o final de toda a decomposição sempre é lise. No caso, quando é com a presença de luz, é uma fotólise. Às vezes eu joguei água. E eu joguei água e aquele composto começou a dissolver ou começou a
reagir. Então, eu também tenho uma reação química. E quando eu quero quebrar a molécula de água em alguma coisa, eu tenho uma hidrólise. Se eu quero quebrar a molécula de proteína, eu tenho uma proteólise. Então, toda quebra, toda decomposição, toda análise, sempre termina com lise. Aonde vocês veem a palavrinha lise, geralmente está relacionada com a decomposição de alguma coisa. Terceiro tipo, que é muito comum, é a reação de simples troca. O que é simples troca? É quando eu tenho uma substância composta, tipo AB, não é A mais B não, é AB, é substância composta. Mais uma substância simples, que é C. Ele vai produzir aqui um AC mais B. O que aconteceu? Esse C, ele entrou, desculpa, o C entrou no lugar do B. Então, em vez de ser AB, formou um AC. E quem que ficou sobrando lá de bobos? O B. Então, teve uma troca simples. Então, por isso é chamado de simples troca. Para isso acontecer, eu sempre tenho que ter uma substância composta e geralmente uma simples. Já a reação de dupla troca, ela ocorre geralmente com substâncias compostas, tipo AB mais CD. Olha, o C vai entrar no lugar do B. Então vai ficar AC mais. Agora o B vem para o lugar do C também. Tanto o C entra para o lugar do B, quanto o B entra para o lugar do C. Então fica BD. Agora está vendo que eu tive uma troca dupla? Então é uma reação de dupla troca. Tem outras reações químicas. Tem reações químicas de oxirredução, é onde um elemento químico perde elétrons e o outro ganha. Temos a neutralização dos ácidos. Temos reações de combustão, que está no nosso dia a dia o tempo inteiro, que é queimar algum material. Sempre para queimar algum material, a gente precisa ter oxigênio. Igual, um exemplo, eu tenho um hidrogênio. Para mim queimar o hidrogênio gasoso, eu preciso de oxigênio. E essa reação de queima, quando ela é completa, ela sempre vai formar gás carbônico e água. Nesse caso aqui, como é o hidrogênio, eu não tenho matéria orgânica, ele produz apenas água. Agora, se for um combustível fóssil que tenha matéria orgânica, a reação completa sempre produz gás carbônico, que é o CO2, e água. Se a reação for incompleta, ela produz, além dos gás carbônico e da água, ela ainda produz o monóxido de carbono. Essas reações são chamadas de reações de combustão. E daí por diante, tem vários tipos de reações químicas. Aos poucos a gente vai ver todas elas, mas aqui são as principais e as necessárias para a gente poder fazer a segunda semana do PET 2 de Química para os primeiros anos. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, estou à disposição.